Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à primeira edição da Mostra de Cinema Latino-Americano, uma realização feita com o apoio do edital Expresso Lei Aldir Blanc e uma parceria com a Cineteca Nacional do Chile e com a SP Cine, a empresa de cinema e audiovisual de São Paulo. Hoje, para conversarmos sobre a obra do cineasta chileno Miguel Litín, nós temos conosco a curadora do evento, Lívia Fusco, e o pesquisador da obra do cineasta Miguel Litín, o Alexandro Silva. Eu vou apresentá-los a vocês. A Lívia Fusco é pesquisadora de cinema latino-americano e também produtora. Ela é mestre em comunicação pela Universidade Anhembi Morumbi, com a dissertação Ecos do Novo Cinema Latino-Americano, Argentina, Brasil e Colômbia. E é especialista em crítica de cinema pela FAAP, com a dissertação O Envelhecimento Precoce do Novo Cinema Latino. E ela também é bacharel em comunicação social, com habilitação em radialismo. Ela atua ativamente como pesquisadora do cinema latino-americano desde 2009. Ela tem experiência também na área de artes e de produção de vídeos e de festivais brasileiros e internacionais de cinema. Ela trabalhou como produtora do setor de difusão de filmes da Cinemateca Brasileira de 2014 a 2020 e atualmente trabalha como coordenadora de programação na distribuidora Elo Company. Já o Alexandre é mestre e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e leciona na Universidade do Estado de Minas Gerais, a UEMG, na unidade de Passos. Ele defendeu o mestrado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com a dissertação A Filmografia de Miguel Litín entre o exílio e a clandestinidade, 1973-1990. E ele ganhou o prêmio de la Tesis de Maestria em História, na edição 2017, atribuído pela Comissão de História do Instituto Pan-Americano de Geografia e História, com Cinema, Política e Exílio, o caso Miguel Litín. Bem, Miguel Litín é um dos mais importantes nomes do cinema latino-americano de todos os tempos. Quem era cinéfilo no Brasil, em São Paulo, dos anos 70, frequentava muitas sessões com filmes do Miguel Litín. Lembro especialmente do Actas de Marúzia, que durante anos rodou o então ativo circuito cineclubista paulistano. E era um cult, né? Era um dos grandes cults internacionais dos cinéfilos de então. E a carreira do Miguel Litín, que hoje tem 78 anos, o seu primeiro longa é de 1973, A Terra Prometida, e desde então ele faz uma obra que é marcada por postura política bem determinada. Como tem uma frase dele que eu gosto muito, ele diz, a obra dele brota naturalmente a partir da construção de uma consciência humanista e libertária. Miguel Litín foi muito ativo no governo de Salvador Allende e, com a chegada da ditadura militar comandada por Augusto Pinochet, foi obrigado a viver no exílio, mas sem deixar de fazer seus filmes. Antes de passar para os nossos convidados, eu gostaria de lembrar também, para ressaltar ainda mais a importância do cineasta, o Gabriel Garcia Marques, né, o prêmio Nobel colombiano, ele dedicou ao Litín um livro chamado A Aventura de Miguel Litín, Clandestino no Chile. Não por acaso um livro que teve milhares de exemplares queimados pela ditadura militar do país. Bom, essa mostra traz dos 16 longas que Miguel Litín assinou até hoje, 12 deles, os mais importantes, são filmes que foram indicados ao Oscar, como Actas de Marúzia, que passou em Cannes passou também o recurso do método, em Cannes passou também o Terra de Fogo. Ele ganhou 2 prêmios no Festival de Veneza,
com... Agora, não vou lembrar qual foram os filmes que ele ganhou em Veneza. Lembrei, foram os 2 prêmios para o Alcino e o Condor. E ele também teve filmes que venceram festivais importantes como Cartagena, Moscou e outros. Enfim, é um cineasta reconhecido no mundo inteiro, com carreira ativa até hoje, e seus mais importantes títulos estão nessa mostra. Vamos conversar a conversa sobre Miguel Litin. Acho que vamos começar do começo, falando da importância do diretor num movimento do novo cinema latino-americano do final dos anos 60 e a sua identificação e militância e ativismo no Chile, na Unidade Popular, no governo de Salvador Allende. Por favor, Lívia Fusco, a palavra está com você. Bom dia, tudo bom? Bom, acho que é importante começar falando, conectando, né, o Miguel Litin a essa história da América Latina nos anos 60, que a partir da Revolução Cubana fez com que, e outros movimentos que estavam acontecendo, né, movimento feminista, teve a Primavera de Praga, várias situações que estavam fervilhando no mundo nessa década, e em 59, com a Revolução Cubana, trouxe para um ar de esperança e de mudança para os cineastas latino-americanos, né? E um deles era o Miguel Litin. Então, acho bacana contar um pouco dessa história do novo cinema latino-americano e desse movimento que veio a surgir formalmente no Festival de Vinha del Mar de 67, né? Onde foram reunidos 55 filmes e cineastas, entre médias e curtas, e cineastas assim, representantes da América Latina, e lá estava Miguel Litin com o seu primeiro curta, e foi o primeiro encontro formal desses cineastas latino-americanos, né? Que tinham uma ideia de que o cinema seria uma ferramenta de descolonização cultural contra o imperialismo, uma ideia de falar também de problemas que a gente tem, inclusive, atualmente, de difusão dessas cinematografias, né, na época, e usar o cinema também de uma forma muito didática e também... em alguns momentos, em alguns movimentos, de forma alegórica também, né? Então, é legal frisar que o Miguel Litin é um cara que foi ator, dirigiu teatro, viajou muito, ele vem do sul do Chile, e ele viajou muito nesse contexto, né? Conheceu os problemas reais do Chile, né? Mais para frente, depois viajou também com a Unidade Popular, enfim. E nesse festival, onde pela primeira vez os cineastas têm a chance de se reconhecer na cinematografia dos países vizinhos, independente da língua, dos latinos-americanos não falarem todos espanhol, não tem uma língua base, né? Porque se fala quechua, aimara, espanhol, português e 10 mil tipos de línguas indígenas, eles se reconheceram nos problemas latino-americanos, que são os problemas de países, né, colonizados. Então, acho que isso foi super importante para, né, começar a formatar o que seria esse cinema, esse movimento do novo cinema latino-americano, né, contra esse imperialismo e o cinema americanizado que a gente estava consumindo de forma assim, né, descabida. Esse primeiro curta que o Miguel Litin exibiu no primeiro festival foi o Por la Tierra Ajena, que é de 65, né, que mostra já um tema que é muito comum até hoje, que é um processo de higienização das grandes cidades,
da retirada das pessoas em situação de rua das ruas, e é muito louco pensar que é um tema tão atual e é um tema que poderia... Ele filmou no Chile, mas poderia ter sido filmado em qualquer outro lugar, né? E a partir desse primeiro encontro, ficou estabelecido também que um retorno para a parte das histórias pessoais, porque só um povo que reconhece a sua própria história pode, né, se revoltar e falar sobre ela. Então, e ficou combinado que haveriam desdobramentos desse primeiro encontro, né, dos cineastas do novo cinema latino-americano, que em cada lugar teve um nome diferente, né, um movimento. No Brasil foi o Cinema Novo, na Argentina a gente teve o Grupo Cine Liberación, Pino Solanas e o Otávio Getino, teve o Grupo Cine Ucamal, com San Ginés na Bolívia. Lembrando que não todos, mas a maior parte dos latino-americanos estavam passando por uma situação política muito semelhante, né? E eu acho que é a partir desse momento que surge esse cinema do Miguel Littin, engajado, querendo falar sobre reconhecer o Chile, falar das problemáticas sociais, sempre desses temas sociais, e querendo falar para grandes massas. A gente tem que lembrar que essa é a década década de 60, foi a qual as grandes massas começam a ter voz, né? E a partir dessa Revolução Chilena, mais para frente da Revolução Sandina na Nicarágua. E o Alexandre pode falar um pouco mais do envolvimento do Miguel Littin com a parte política, a unidade popular, enfim. Bom dia, saudações a quem está assistindo esse vídeo, independente do dia, manhã, tarde, noite, e do ano, né, vai ficar gravado, né, a gente espera que seja material consultado e revisitado. Eu agradeço demais o convite aí para participar desse evento, poder falar um pouco da obra desse cineasta, que é isso, né, nos anos 70, nos primeiros anos do golpe, era talvez o principal nome, né, o Cahiers du Cinéma, em 74, tinha chamado de o cineasta mais avançado da América Latina. Então, era um nome muito, muito bem quisto nos círculos especializados. E a proximidade dele com esse movimento, que é isso, ele acompanhou, né, desde o início, o surgimento desse movimento, chamado Nuevo Cine, né, latino-americano, esses encontros de Viña del Mar, de 67, que a Lívia estava se referindo, no qual ele exibiu seu primeiro curta, e também de 69, onde ele exibiu Chacal de no Arroio Todo pela primeira vez, acho que foi o filme que encerrou o festival. Há uma crescente radicalização política, não só do próprio Miguel Littin, mas do próprio movimento, né? E aí, nesse processo, apareceu Cine Liberación, com um filme super provocador, e com outras linguagens que Fernando Pino Solanas trouxe, da fase que ele trabalhava em divulgação, propaganda, merchandising, enfim, e trouxe para o cinema com uma proposta política muito ousadas, ao mesmo tempo que em Cuba também estava acontecendo uma crescente experimentalização audiovisual, né? Santiago Alvarez era o grande nome de referência para os latino-americanos, e até hoje, quer dizer, há muitas homenagens, né, em torno do Santiago Alvarez. A obra dele, apesar dos anos 60 ser considerado o grande período em que ele fez diversas experimentações audiovisuais, com filmes, curta-metragens, com o noticiero Caico latino-americano. Então, todas essas referências circulavam nessa crescente
politização mesmo do cinema, do engajamento, do envolvimento nas questões públicas. Miguel Litin participou dos 2 festivais. Ele trabalhava também na televisão e ajudou a informar a eleição do Salvador Allende, que, como sempre, a grande mídia ocupada por setores conservadores da sociedade, ligados à economia, fortemente ligados à economia. Ele trabalhava no canal da Universidade do Chile, onde ele fez praticamente o período formativo dele foi ali. Trabalhou no teatro, também na televisão, e ele ajudava na divulgação, quer dizer, havia, no momento da eleição do Allende, né, em setembro, toda uma campanha da extrema-direita, da direita organizada nesses meios de comunicação, desinformando e contestando mesmo a legitimidade dessa eleição, como sempre acontece quando os setores progressistas ocupam o poder. Miguel Litin participou do movimento também surgido em bojo desse novo cine, mas que teve uma particularidade no país, como ele havia falado em relação a outros países, no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Chile, ao novo cine chileno, né? Novo cine chileno. E o ano de 69, entre 68 e 69, surgiram alguns títulos interessantes, e dos quais se destaca o Chacal de Na Rua Autor. É um filme muito revisitado, que vai estar na mostra, muito indicado aí. Vai estar com legenda em português, né? O filme circula por aí, mas sem a legenda, assim o público também tem aí acesso ao filme. E daí o Miguel Litin é isso, né? Ele participa, apoia a Unidade Popular, participou de um manifesto, né, que é atribuído a ele e a toda uma questão que outros nomes também reivindicam a coautoria, mas o fato é, o Manifesto dos Cineastas da Unidade Popular tem todo um referencial do que deveria ser esse cinema que o Miguel Litin tenta colocar em seus filmes. Interessante isso. Quer dizer, ele entra na Unidade Popular, ele assume a presidência da Chile Filmes no ano de 71, no mesmo ano rompe no final desse ano, e lança o documentário Companheiro do Presidente, né, 71, conversa de Salvador Allende com Regis Debray, que é um intelectual francês que estava com Che Guevara no Bolívia, foi preso, né, junto com outros nomes que estavam com Che Guevara na Bolívia, conseguiu asilo no Chile e ali fez uma conversa com Salvador Allende. Esse período é muito estudado, há uma ênfase muito grande dentro da trajetória do Litin. Esses primeiros anos é o que tem maior destaque, porque é isso, é um período de muitos debates políticos. E esses debates políticos entram nas telas, né? E é muito interessante acompanhar isso. Esse filme mesmo, Companheiro do Presidente, tem toda uma particularidade, porque a conversa é no limite, né, dos debates da época. Era a esquerda mais radical, chamada, autoproclamada revolucionária, muito ligado aos preceitos da Revolução Cubana, e uma outra esquerda, uma outra frente, né, não seria necessariamente uma outra esquerda, mas uma outra frente de esquerda em torno do Partido Comunista, que acreditava numa revolução muito à chilena, uma ideia muito contestada após a morte de Salvador Allende. Nesse embate, vem o primeiro longa-metragem a cores do Miguel Litin, que é A Terra Prometida, outro filme também que está aí na mostra, e é um filme muito alegórico. Foi um filme que foi exibido ainda antes do golpe de 73, no Festival de Moscou. Então, muitas vezes esse filme é atribuído ao ano de 74, né? E é todo problema, quer dizer, tem o ano da produção, é um ano que muitas vezes aparece nas legendas finais, e também tem o ano que começa a circular comercialmente, que não necessariamente. Aí foi em 73, e é um filme muito alegórico, muito interessante, em torno de um massacre, né, de camponeses do sul do Chile, e contextualizado nos anos 30, tem todo um referencial muito particular do país. E é isso, esse período é muito rico, muito interessante, e dentro da academia é muito visitado, justamente
em virtude das propostas vanguardistas desse cinema e pelos debates políticos, então. O áudio, Francisco. O áudio, Chiquinho. Eu sei. Aqui. Passar por uma fase, então, à frente aí da história do Chile, da história do Miguel Litín, o golpe militar comandado pelo Pinochet, que obriga, evidentemente, uma pessoa como Litín, super alinhado com a Unidade Popular, a se exilar. Então, queria que essa nova fase dele, que passa pelo México, pela Espanha, na qual ele continua fazendo filmes sobre o Chile, como fosse comentado, então, pela Lívia e pelo Alexandre. Lívia, por favor. Eu gosto muito quando a gente fala dessa parte política, porque o Miguel Litín dizia não ter vínculos partidários, né? Ele acreditava que as esquerdas, de alguma forma, tinham que se unir nessa luta aí política, ideológica, e eu acho bacana a forma como ele transita aí com esse universo, desde da fase 1 dele, da história, dessa proximidade com o Salvador Allende, e também na parte do exílio, que ele também encontra... Primeiro, eu acho incrível que ele não vai para o lugar mais óbvio, que é a Europa, a França, né? Inclusive, meio que quebrando um pouco os padrões eurocêntricos que os latino-americanos carregam um pouco, acredito que até hoje, né? A gente sempre, na época, se voltava muito para a França, e eu acho que até hoje a gente ainda se volta muito para a Europa de alguma forma, né? E aí ele vai para o México e faz algumas... na verdade, ele transita México, Nicarágua, Cuba, ele transita durante esse tempo desse exílio, né? Faz em 76 o Atlas de Marúcia, né? Que fala justamente sobre os salineiros versus os militares, também usa muita alegoria, que também me faz muito lembrar do cinema novo brasileiro, de Glauber, enfim. Ele usa esses recursos também. Ele usa essa alegoria para também falar um pouco dessa derrota da Unidade Popular no Chile em 73, com a queda do Pinochet, do Allende, e a vitória do Pinochet. Depois ele faz o Atlas do Chile, né, que o Alexandre vai comentar um pouco melhor sobre os episódios da Ata do Chile, mas tem toda essa evocação latino-americana também de clandestino, desse retorno dele clandestino ao Chile, e também eu gosto muito de uma passagem do livro do Gabo, no qual o Litín retrata a situação, os carabineiros nas ruas de Santiago. E ele levanta uma questão muito de como você também quem ficou também é exilado, sabe? Quem teve que se submeter a essas novas regras, esse novo governo, de uma certa forma exilado dentro do seu próprio país. Eu gosto bastante disso, e esse livro esse livro que surgiu do Gabo a partir dessa viagem clandestina do Litín, que ele tenta dar conta, começando por Santiago, depois viajando e mostrando a opinião do povo quanto a isso, quanto a tudo que estava acontecendo. Ele tenta se conectar dessa forma. Eu gosto muito do que surgiu além do filme, do Atlas do Chile, que é esse livro do Gabo, a aventura do Miguel Litín, clandestino no Chile, que também eu volto para aquela história do novo cinema latino-americano, de que retrata também uma
uma das temáticas que são muito comuns, eram muito comuns dentro do novo cinema latino-americano, que é o deslocamento, né? O deslocamento do imigrante, o deslocamento dentro do seu próprio país, essa busca por algo melhor, que também me faz pensar de alguma forma nessa figura do Che como um dandy, né, que também foi um dos homenageados no Festival de Vinha del Mar de 69, foi a figura homenageada. Eu acho que simboliza muito o latino-americano, né? Assim, nós somos essas pessoas que estão sempre percorrendo, andando, se deslocando, procurando alguma coisa, né, algo melhor, né? E aí também vale citar nesse período de exílio, eu particularmente gosto muito do Alcínio Condor, que é um filme de 82, né, que fala dessa Revolução Sandina, que eu acredito que foi a última... como é que eu posso dizer? A última vez que a gente conseguiu ver algum tipo de organização popular, né, dar conta de fazer uma revolução no país, e a forma que ele também usa a alegoria do menino que sonha em voar, com a ideia da liberdade. Eu acho que isso tudo está muito conectado com o que é ser latino-americano. Então, eu gosto muito de, apesar de ser brasileira, me reconhecer nessas imagens e movimento do Miguel Littin. E aí, passando também por um filme anterior, que é a La Viuda de Montiel, que também é baseado numa obra do Gabo, com a Geraldine Chaplin, que, né, dispensa qualquer, né, apresentação, e com o protagonista do Chacal, o Nelson, eu não sei se o nome dele é Villagra, alguma coisa assim, não sei se estou pronunciando corretamente, eu acho ele assim incrível, principalmente no Chacal, para destacar a parte de voice-over, que é uma recorrente do Miguel Littin nos filmes dele, que eu acho que o Nelson no Chacal é incrível. E no La Viuda de Montiel é um outro... A gente volta a falar sobre, de alguma forma, autoritarismo na América Latina, e também de uma forma muito alegórica, né? Porque fala da ascensão e da queda dessa personagem da viúva que representa meio que esse autoritarismo que está sendo abafado nesse momento onde a gente começa a entrar na era de chumbo, onde a maior parte dos países latino-americanos estão passando por uma ditadura ou estão nesse momento, né? E aí eu queria que o Alexandre contasse um pouco mais de uma parte que eu não tenho grande conhecimento, falando o que foi também essa rede de apoio que o Miguel encontrou nesses países, nessas andanças aí durante o exílio. Tá joia. Da pesquisa que eu fiz sobre essa trajetória do Miguel Littin no exílio, eu pude mapear 3 redes de solidariedade. E, claro, não há uma divisão estanque, né, entre um e outro, às vezes são sobrepostos e até somados os esforços, mas o que eu pude mapear é que houve toda uma solidariedade inicial no México, do presidente Echeverría no México, que, apesar de toda uma repressão que acontecia do governo dele, toda uma controvérsia, diversas acusações, depois, inclusive, um informante da CIA, contra ele, o Gustavo Dias Ordaz, quer dizer, era um personagem controverso já à época, mas foi feito um pacto de silêncio, porque, entre os exilados e exiladas, porque o governo se empenhou em receber diversas pessoas que estavam buscando refúgios em embaixadas,
E a Embaixada do México recebeu diversos nomes ligados a redes de poder e da cultura no México, e que possibilitou o refúgio posterior ao país azteca. E nesse país, o próprio Echeverría também estava num projeto de cinematográfico, no qual ele financiou alguns filmes para mostrar um poder, e já sabemos como é essa relação entre cinema e poder, né, como uma estratégia de legitimação do governo, e um desses filmes foi Actas e Malucia. Foi uma superprodução em termos latino-americanos, né, foi um filme que teve um orçamento considerável por parte do governo mexicano, contou inclusive com a presença do prestigiado ator italiano, Gian Maria Volonté, que fez o papel principal. E é um filme muito particular e é todo um retrato também do autoritarismo, seguindo a mesma linha da Terra Prometida, porém menos alegórico, mais ancorado no realismo, mas tenta-se recuperar histórias de massacres perpetuados por forças do exército chileno. E esse filme foi muito premiado, circulou bastante, como o Francisco havia mencionado, né? Chegou aqui no Brasil, ganhou uma boa repercussão, e isso alavancou um tanto a trajetória do Miguel Litín. E aí são vários projetos nos quais ele se envolve, e daí eu consigo mapear uma segunda rede de apoio que é em torno da própria Revolução Cubana, né, do próprio governo do Fidel Castro, que possibilitou financiar alguns filmes, e aí vem o Recurso do Método. A Viúva de Montiel, na verdade, é uma questão muito particular da Universidade de Veracruz, mas que tinha presença cubana, teve um pouco do investimento também da ilha no filme, assim como o Auxílio ao Condor. Temos que lembrar que Auxílio ao Condor foi a primeira produção ficcional da Nicarágua. Eu chamo, na minha pesquisa, como uma espécie de certidão de batismo audiovisual, que é uma história muito bonita mesmo, né, recuperado de um livro, Alcino, do Pedro Prado, de 1920, só que contextualizado no momento da Revolução, né, era um momento, anos posteriores à Revolução, e é um filme. Então, portanto, esse ciclo, quer dizer, mesmo Auxílio ao Condor, que teve, a Nicarágua teve muito apoio cubano, né, para poder levar à frente o seu projeto de cinema no país, não só no país, a Revolução Cubana ajudou outros países também, e essa seria a segunda rede de apoio que possibilitou, inclusive, produzir esse Actas de Chile. Parte da produção do Actas de Chile veio de recursos da televisão espanhola, que é uma produção da televisão espanhola, e de uma empresa um tanto obscura, que a gente não consegue encontrar informações, que é International Network Group, que é uma empresa, na verdade, do Gabriel Garcia Marques, era uma aposta econômica da Revolução Cubana de criar outras empresas fora, uma produtora. E essa produtora e a televisão espanhola que possibilitou. Então, essa segunda fase já se costura com a terceira, que é em torno da Espanha. E é uma proximidade, um Litín, com círculos de poder também da televisão espanhola, que possibilitou fazer não só o Actas de Chile, e a série, né, Acta General de Chile, como Sandino, que é um filme que não pôde entrar aqui na mostra, mas que também teve um investimento considerável e muitas acusações na Espanha. Então, também, cada um desses círculos foi se construindo, saiu filmes e, no final, não terminou muito bem, sabe? E é isso. Por um exilado fazer carreira no exterior, era muito difícil. Ele é um dos exemplos mais bem logrados nesse sentido. Ele é um dos grandes nomes do exílio, justamente que ele conseguiu costurar essas redes de poder, mas não é por mera conveniência política, senão é todo um projeto audiovisual que implica em negociações, né? E da própria dificuldade do que é fazer filmes
no exterior. É um período muito considerável, e as duas actas, tanto Actas de Marúcia quanto Actas do Chile, são os filmes mais dedicados ao Chile do período, na filmografia dele, entre 73 e 90. Muito bem. Só para retificar e esclarecer, esse momento aí, anos 80, do Miguel Litin, é de um prestígio extraordinário, né? O Alcino e o Condor foi finalista do Oscar e ganhou o Festival de Moscou. E o Acta Geral do Chile, Acta General do Chile, ganhou 2 prêmios em Veneza. Então, você vê o grau de prestígio internacional de filmes feitos nesse período de exílio. E vamos passar, então, para o final do exílio, o retorno dele ao seu país natal e os seus trabalhos de então. Passo mais uma vez a palavra para a Lívia. Bom, a volta do Miguel Litin, depois de quase 17 anos, se eu não me engano, no exílio, no começo dos anos 90, foi uma coisa um pouco, acredito que um pouco insegura, com a nova democracia e esse desenho da nova democracia chilena, né? Depois do Pinochet, enfim. Mas teve simbolicamente um outro retorno para o Marco Zero, que é o Festival de Vinha del Mar da década de 90, no qual ele e outros cineastas se reencontraram, né, agora com o mundo passando por outras situações. E eu acredito que é muito uma volta. Estava conversando com o Alexandre um pouco antes da gente começar, que eu pessoalmente acredito que é um retorno do Litin para ele mesmo. Então, assim, para a sua história. E então vem Los Náufragos, né? Que eu acredito que tem muito a ver com, que é também um pouco a história do retorno de um exilado. Ele, o próprio Litin, pediu para incluir na programação dessa mostra La Última Luna, que era um filme que eu não conhecia, e que também fala, para mim parece que é um retorno às suas origens, às histórias familiares, e, enfim, essa é a forma que eu vejo esse retorno do Miguel. Acho que é importante lembrar que, tudo bem, Pinochet caiu em 88, mas em 86 a gente estava tendo a criação da EICTV, da Escola Internacional em Cuba, né? Que é também eu acho que é a primeira resposta física para o mundo de que não, nós latino-americanos ainda existimos, né? Não existe mais essa ideia, a ideia da unidade foi ultrapassada, mas a partir de um terreno que foi doado pelo Fidel, e aí figuras muito importantes participaram dessa criação dessa escola que pensava e pensa até hoje na criação de profissionais do terceiro mundo, né? Que era uma coisa que se falava muito antigamente, né? Terceiro mundo, ou subdesenvolvidos, que são termos que a gente já não usa mais hoje, mas acho que cabe de qualquer jeito. E, né, e também relembrar que durante esses períodos de exílio também teve o Comitê de Caracas, que também deu um suporte para os diretores latino-americanos, de alguma forma. E, enfim, acho que é nesse panorama de que começo dos anos 90, tudo novo, queda do Muro de Berlim, também acho que é um mundo novo, neoliberalismo, né, começando, e Miguel Litin volta para o Chile, eu acho que para reconhecer sua própria história e não colocando mais a história do Chile como em primeiro plano, como ele fazia antes. Pelo menos são minhas impressões. Eu quero saber o que o Alexandre se concorda ou não comigo, ou se é uma visão muito romântica minha nesse sentido.
Não, mas o romantismo acaba fazendo parte um pouco, né, da gente, porque aí o romantismo sempre tenta buscar essas origens, né, essa utopia. Mas o Fernando Birri já disse, né, o que que é utopia, né? É aquilo que nos faz mover, né? É o que nos faz mover. Então, eu acho que essa ideia de ser romântico, de ser utópico, na verdade, vem de pessoas que já se renderam, né? Já vê que não adianta, né? Brigar, lutar e acaba se rendendo, mas não, é isso, são coisas que a gente sempre revisita para nos inspirar e caminhar. Esse período do retorno do Miguel Bittin é um período muito interessante. Quer dizer, quando eu estava buscando um tema para fazer uma pesquisa para o mestrado, eu estava buscando temas, né? Tava muita gente estudando sempre, nos anos 60 e 70. Aí eu falava, bom, tem uma experiência muito interessante aqui em torno desses exilados, que as experiências são muito variadas. No limite, cada cabeça é um universo próprio. Uma coisa muito interessante de se observar. E eu não encontrei tantos estudos. Falei, eu acho que eu vou investigar essa seara, né? E eu acho que eu tentei, de alguma forma, trazer as contribuições para esse período, 73 a 90. Após 90, vem outro período muito rico, muito interessante, com filmes muito provocadores. Eu me surpreendo em ver que não há muitos estudos sobre. E aqui no Brasil, os estudos latino-americanos no cinema hum, crescem muito, há um interesse muito crescente. Então, eu digo que há muita coisa a ser estudada. Los Náufragos é um filme tão provocador e tão desafiador, e tem uma experiência subjetiva do diretor, né? Até um retrato, uma encenação do refúgio dele, né? Do próprio Miguel Tin, na Embaixada do México, que é bem no comecinho do filme, quando o Aron estava relembrando o que foi o exílio dele, tá lá mostrando a cena com a Embaixada do México, quer dizer, é uma referência à própria experiência do Miguel Tin buscando refúgio. E, enfim, Los Náufragos está numa geração de filmes pós-ditadura, já iniciado em 88, temos já alguns títulos muito interessantes, mas até 93, 94, que é quando saem dos Náufragos, tem muitos filmes muito desafiadores, muito interessantes, Johnny 100 Pesos, é, é, A Fronteira, do Ricardo Larraín. A Fronteira é um dos filmes mais alegóricos do Chile, muito maravilhoso, é um filme impressionante. Então, esse período dos anos 90, pós-ditadura, é um período que tem muita coisa a ser pensada. O que acaba chamando mais atenção são os filmes sobre a ditadura, que é isso, né? A necessidade que a gente tem de conhecer o que foi a experiência da ditadura, ver como são as representações históricas em torno da ditadura, mas creio que a gente pode sair um pouco e ir para outras esferas, e nesse sentido, Miguel Littin cresceu muito em sua filmografia. Aqui na mostra também tem A Terra do Fogo. Eu acho que é um filme que vale a pena ser visto, apesar que eu acho um tanto controverso. Eu estava falando também com a Lívia, quer dizer, o Julius Popper, que é o principal, encenado pelo Corrêa, né, o cubano, na verdade, é um entusiasta do genocídio indígena, é incrível, e no final tenta se costurar, assim, igualdade para indígenas e estrangeiros. É muito interessante ver como é que são essas reconfigurações da memória, e muito problemático, porque foi um genocídio indígena, dos indígenas, chamado ONAS, né? No material de divulgação, divulga-se como ONAS, e tem outras nomenclaturas próprias pelo grupo que foi representado no filme, mas vale a pena conferir essas configurações na memória. Eu estava falando para a Lívia também que me impressiona muito a última luna, né? Eu acho muito interessante esse conflito na Palestina, o surgimento ali dos assentamentos judeus, que é o que está na origem de Israel. Um dos filmes mais ricos que eu vi em termos de um olhar latino-americano sobre o mundo.
e tem muitas referências sobre o Chile ali, quer dizer, aí tem parentes que já estavam no Chile, que estavam trocando, mandou uma fotografia do Arthur Prat, que foi um general chileno, enfim, que participou da Guerra do Pacífico, tem toda uma tradição de representações elogiosas em torno do Prat. Uma foto que sai do Chile para a região da Palestina, para que fosse confeccionado todo o molde com as culturas próprias, quer dizer, tem todo um discurso intercultural muito interessante. Eu acho que vale demais assistir. Esse filme é muito interessante de verdade. Eu gostei muito dessa indicação, e foi indicação do próprio diretor, a princípio não ia entrar, quer dizer, vocês veem que ele mesmo reconhece que há ali uma novidade, é todo um discurso contra a guerra, todo um discurso sobre a tolerância religiosa. Quem assiste o filme vai se surpreender. E para chegarmos novamente ao tema da ditadura, né, Dalton 10, que é sobre a experiência, né, dos detidos políticos no extremo sul do Chile, e também há um discurso de solidariedade em torno dos presos políticos com soldados, não necessariamente as autoridades militares, né? Que acho que às vezes a gente precisa diferenciar um pouco, né? Quem é a base e quem é que está nos comandos. Eu acho que o Miguel Litin também tenta trazer esse olhar de solidariedade para esse período. E eu só queria ressaltar uma nota em torno da criação dessa Escola dos Três Mundos, que vieram gente de todo lugar do mundo mesmo, de países pobres. Eu conheci Suleimane Biai, que hoje é produtor na Guiné-Bissau. Eu conversei com ele, que se formou na escola, a gente conversou um pouco sobre como eram os professores, como era o convívio dentro da escola, como era a questão do idioma, e foi muito interessante a conversa com ele, que marcou a experiência dele, né, do Suleimane, da Guiné-Bissau, e até hoje segue atuante no audiovisual. Ele se sente muito grato a essa experiência. Eu acho que é outro processo que também demanda estudos. Muita pouca coisa é dita sobre essa escola, sobre quem passou por essa escola, quais são as trajetórias dessas pessoas. Ok. Eu acho que para dar um fecho a essa conversa, a gente poderia falar um pouco sobre a contribuição, a importância de fazer uma mostra como essa, com essa cinematografia latino-americana do cineasta Miguel Litin. Qual que é a importância da difusão desses trabalhos na atualidade? Mais uma vez, Lívia Fusco com a palavra. Bom, acho que como a gente já comentou anteriormente, a América Latina tem um problema de difusão até hoje, né? Então, acredito que apresentar esses filmes, essa nova cinematografia, como o Chiquinho já tinha comentado também antes do nosso bate-papo, o Miguel Litin saiu meio que fora do escopo. Patrício Guzmán é quem está na crista da onda. Eu acho um cineasta incrível também, mas acredito que tem espaço para todo mundo. E, enfim, acho que apresentar essa cinematografia que foi assim cedida com uma gentileza incrível pelo Miguel Litin, com a ajuda da Cineteca do Chile. Acho que é importante falar da Cineteca da Moneda como, né, um arquivo fílmico que tem essas obras e não dificulta em nada a difusão delas, e trazer para o Brasil, legendar, porque tem muitos maneirismos, muitas formas de serem faladas que dificultam, por mais que você saiba espanhol, tem contextos históricos muito locais que dificultam, né? É muito importante para apresentar uma figura que foi essencial nesse começo do novo cinema latino-americano na década de 60, e que até hoje tem uma grande importância, além de que, para mim, é uma proposta, é um convite para que as pessoas se reconheçam nessas imagens
de um país vizinho, mas que tem problemas tão parecidos, tão similares com os nossos, assim. Acho que é isso. Eu acho que revisitar esses filmes nesse momento de pandemia, a oportunidade de assistir esses filmes, eu acho que é uma grande contribuição no sentido de ir contra justamente uma maré conservadora que quer que esses filmes desapareçam. Para eles é pura balela. Filmes seriam filmes de Hollywood. Isso seria o verdadeiro cinema. Enquanto que filmes feitos por um cineasta do sul do mundo, né, do extremo sul do mundo, seria algo inconveniente, né? E é interessante, quer dizer, tudo que contesta, que desagrada esses poderes, então é muito bem-vindo, né? Assim, no sentido que traz ali toda uma memória de militância, todo um esforço por construir novas imagens, para constituir novos imaginários, algo que a gente necessita muito nesse período, né? E imaginar outros mundos. Aparentemente, parece que o capitalismo parece que venceu, o neoliberalismo venceu, temos que abaixar nossas cabeças e seguindo aí a corrente. Eu acho que não, é possível construir outros mundos e eu acho que rever esses filmes e insisto, fazer novas pesquisas em torno desses filmes, não só esses, quanto os outros também, é toda uma possibilidade da gente conhecer melhor o continente. Eu acho que conhecer essa filmografia é conhecer um pouco a história da América Latina mesma, é conhecer um pouco da história do Chile, que não se limita a Chicago Boys, né? A gente fala muito do Pinochet, Chicago Boys, mas existem muitas outras coisas também. Eu acho que a gente acaba, né, ressaltando muito o discurso dos supostos vencedores, mas não, pensar, ver a representação desses outros mundos é o que pode, como o Fernando Birri colocou, nos fazer mover. E eu acho que essa é a grande contribuição dessa mostra, que veio em boa ocasião. Então, o que nos resta é convidar todos que estão, todos, todas e todos que estão nos acompanhando, a assistir, aproveitar essa oportunidade extraordinária que essa Mostra de Cinema Latino-Americano está nos dando de conhecer a maior parte essencial da filmografia desse grande cineasta Miguel Littin. Queria agradecer imensamente a Lívia Fusco, ao Alexandre Silva, pela participação deles, que iluminaram consideravelmente essa cinematografia toda. E, mais uma vez, convidar todos a assistir os filmes, que eles são muito, muito, muito interessantes. Obrigado pela audiência, por nos acompanhar, e até a próxima oportunidade.